Eu fico muito feliz, porque nós estamos reunidas hoje novamente. Amém. Bom dia, paz do Senhor, amadas. Me perco um pouco nessas coisas, mas a gente chega lá. Eu fico muito feliz por nós estarmos reunidas hoje novamente, nossa segunda aula para a glória do Senhor. Então, a gente vai estar encerrando esse primeiro módulo com a aula passada e a aula de hoje. Minha palavra de gratidão sempre acima de tudo, irmãs, porque pela vida da pastora Nanda, que ela é idealizadora desse trabalho e ela fica por trás, porque eu também não entendo dessas coisas de internet. Eu estou dando aula para vocês pelo celular, até que as coisas se ajeitem e eu possa preparar o meu cantinho de aula, de estudos também. Mas o meu sentimento de gratidão é muito grande, irmãs, muito grande por nós estarmos reunidas, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E a aula é, como eu sempre falo, é interativa. Em algum momento, se você quiser uma oportunidade para fazer uma pergunta, para falar alguma coisa, é só levantar a mão. Ainda que eu não veja, a pastora Nanda está no controle, ela dá um toque. Agora a gente vai fazer uma oração e daremos continuidade à nossa aula para a glória de Deus. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Acho que é o meu, vou desligar. Amém, amada, Deus abençoe. Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós glorificamos, nós agradecemos ao teu nome. Muito obrigada, Pai, por essa manhã, por esse momento tão precioso, Senhor. Por esse momento tão precioso que tem sido nas nossas vidas como um divisor de águas. Como isso é maravilhoso, Pai. Muito obrigada, doce Espírito Santo. Nós queremos que seja o Senhor, o doce Espírito Santo, a ministrar em nossas vidas. Pai amado, nós temos preparado esses momentos de uma forma especial, onde nós desejamos a tua doce presença. Eu sei que tu estás, Deus eterno, com cada uma de nós. A tua palavra nos garante isso. Onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, certamente tu estarias no meio de nós. Então eu sei que tu estás aqui, tu estás com as tuas filhas, o Senhor está em nossos lares, teu Espírito Santo habita em nós, que ele venha nos direcionar. Faz a tua vontade, Senhor. Seja uma manhã gloriosa, Senhor Deus, de aprendizado, de enriquecimento, Senhor, na tua palavra, porque o nosso curso, Pai, o Senhor preparou esse momento, Senhor, para que a tua palavra fosse ensinada. E é exatamente o que nós queremos, Senhor. Trocar experiências, Deus eterno, sermos enriquecidas, sairmos alicerçadas, Senhor, Deus eterno, porque a tua palavra é espada, Deus eterno. A tua palavra nos ensina, ela nos alimenta, a tua palavra nos desperta, aleluia. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esse tempo que estaremos juntas. E que seja teu Espírito Santo, Deus eterno, nós declaramos, a nossa mente é a mente de Cristo. Deus amado, nós tomamos posse da armadura do Senhor, revestimos-nos com o capacete da salvação. Deus eterno, em nome de Jesus, porque nós estamos blindadas, nós estamos cuidadas, protegidas pelo Senhor. Então eu te peço, doce Espírito Santo, ministre com liberdade, porque nós estamos reunidas aqui, Senhor, na liberdade com que Cristo nos libertou, para ouvir a tua palavra, para aprender do Senhor. Esse tempo é só nosso, Pai, nosso com o Senhor. É como se nós estivéssemos como Marta e Maria, nós abrimos a nossa casa para que tu estejas, eu sei que tu estás conosco no nosso lar todos os dias, e nesse momento, Deus eterno, nós iremos nos prostrar aos teus pés, porque nós queremos receber do Senhor. Muito obrigada, Deus eterno, por esse momento tão especial e por esse tempo que passaremos juntas para a glória e louvor do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amadas, vocês passaram bem a semana, deram uma lida, né, meditaram na Epístola de Tiago, no capítulo 4, que foi a nossa fonte de estudo na aula passada? Eu acredito que sim. Né? Então, assim, eu até peço às amadas que sempre que possível deem uma olhadinha no nosso grupo, tá bom? Para que, se de repente a gente colocar algum aviso, tanto eu quanto a pastora Nanda, ou mesmo algumas de nós, colocar algum aviso, alguma coisa, aí a gente está atenta, né? Sempre entrando no grupo, dando uma olhadinha para acompanhar, tá bom? Aí essa semana, na verdade, na semana passada, a gente deixou para nossa meditação no decorrer da semana, a meditação, a nossa leitura sobre o livro, a Epístola de Tiago, né? A gente meditou no capítulo 4 e a gente vai dar continuidade de uma forma
de uma forma tão boa quanto a do sábado passado, e até melhor, porque é a palavra de Deus que nos enriquece, que nos acrescenta. E eu coloquei, ainda ontem, já tem alguns dias que eu tenho falado no grupo, que hoje nós iríamos conversar sobre a questão da enquete. E a enquete se refere à Epístola de Tiago, capítulo 4, se eu não estiver enganada, versículo 4. Né? É um texto, um versículo assim bem forte, né? Que a gente até leu na semana passada. Deixa eu perguntar, algumas irmãs já mandaram, né, a foto do seu cantinho de estudo, glória a Deus. Mas se porventura você esqueceu de pegar a sua Bíblia, ainda dá tempo. Corre e pega a sua Bíblia para a gente poder acompanhar a nossa aula sempre com a Bíblia por perto, né? Para a gente estar lendo as referências bíblicas. Em alguns momentos eu posso, de repente, pedir para que as irmãs estejam lendo também, tá bom? Então eu gostaria que você estivesse aí sempre com a sua Bíblia aberta, tá? Para a gente poder acompanhar a leitura. Nós temos que ser crentes bereanos, né, amadas? A gente tem que ser crente bereano, daquele tipo de cristão que quando ouve a palavra, um ensinamento, uma pregação, até mesmo uma oração, né, irmãs? Porque nós estamos falando de oração, né? Nós estávamos falando exatamente no sábado passado para cá, exatamente sobre a oração. Existem pessoas que pedem, mas pedem mal. Existem aqueles que não pedem. Agora, existe um jeito certo, que é pedir para poder receber. Porque isso eu acredito que é o desejo de todos nós, né? Nós não queremos ter uma vida cristã que seja anulada, frustrada, uma vida mirrada, né? Sendo que a gente até se coloca sempre no lugar da oração, mas não recebe. Né? A semana passada a gente até comentou, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a coisa certa, porque a oração é a coisa certa, é o nosso meio de comunicação com o nosso Deus, mas da forma errada, né? E quanta frustração, quanta incredulidade. Irmãs, já pararam para pensar quantas pessoas desistiram do caminho, abandonaram a fé, talvez por momentos como esse, sentimentos como esse, que às vezes vão vindo, né? A gente leva tanto tempo, às vezes, em oração, a gente se coloca, às vezes a gente está fazendo jejum, meditando a palavra, a gente procura fazer tudo certinho, aplicar os princípios da palavra de uma forma certa, só que a gente não recebe. E não recebe por quê? Porque pede mal. Né? Será que é o que a gente está pedindo? A gente está pedindo só para desfrutar daquilo que nos traz prazer, para a gente se deleitar? Então, sim, muitas vezes pode acontecer, sim, de Deus ouvir a nossa oração, mas Ele não vai responder. Né? Porque a gente está pedindo mal, a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado. Aí, de sábado para cá, a gente tem aprendido a fazer a coisa certa da maneira certa. E olha, irmãs, é maravilhoso quando a gente percebe que através da oração a gente começa a notar acontecimentos, às vezes em coisinhas pequenas, né? Mas a gente começa a perceber em coisas pequenas a resposta de Deus, a ação de Deus, a obra de Deus se concretizando. Irmãs, eu creio que muitas de nós já saímos do nosso lugar de oração e às vezes meia hora depois a resposta veio. O lugar de oração, irmãs, não é somente o lugar de resposta com uma palavra audível do nosso Senhor, porque Ele fala com a gente e a gente ouve o Espírito Santo falar. Às vezes a resposta vai ser a calmaria da nossa alma, vai ser nós descansarmos. Às vezes no lugar de oração a gente vai chorar, vai abrir o coração e falar com o nosso Deus, e a gente vai sair com a resposta. Então a gente precisa o quê? Aprender vamos dizer assim, a otimizar, a aprender a ganhar tempo, né? Justamente aonde? Ganhar tempo em quê? Fazendo o quê? Falando com Deus Altíssimo, porque Ele tem a sua palavra, Ele é fiel, Ele é justo, né? Que as coisas sejam feitas de uma forma que foi motivo
Eita, glória a Deus. Perdoe, irmãs. Me perdoe. O celular caiu. Vocês estão com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 4, o versículo 4. Sobre isso hoje, para estar fechando esse módulo, tá bom? Versículo 4 nos fala assim: adúlteros e adúlteras. Em algumas traduções, como infiéis, né? O sinal está ruim, vocês não estão me vendo, amadas? Vocês não estão me vendo e me ouvindo bem? Seu sinal, às vezes, ele está falhando. Ah, tá. Bom, mas sempre me deem um retorno se isso continuar acontecendo, tá bom? Pode me dizer, Tiago 4, quanto? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Foi o tema da nossa enquete. De nada, né? De nada. Aí a gente vai estar discorrendo, a gente vai estar conversando sobre isso, tá bom? Tiago 4, capítulo 4. Em algumas traduções se refere a infiéis. Mas aqui, na tradução que eu estou aqui dando uma lida para nós, voz, que irmãs, é uma palavra muito séria, né? É uma palavra que a gente precisa pensar, e pensar bastante. Uma reflexão, uma auto-reflexão, um autoexame, a gente precisa fazer em todo o tempo, né? Em todo o tempo a gente tem que se autoexaminar. Às vezes a gente pensa que esse texto ele é os dias da ceia, que a gente vai participar da ceia do Senhor, né? Geralmente são os textos lidos ali pelo pastor, porque está ministrando a ceia. Né? Examinar o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Então, assim, a gente às vezes pensa que é só para isso. Mas a nossa vida, amadas, ela deve ser pautada sempre em um autoexame. E essa, mesmo que seja uma tradução de infiéis, infidelidade é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. Se a gente percebe que em algum momento da nossa vida nós estamos caminhando dessa maneira em algum aspecto, em algum tipo de comportamento, em algum tipo de atitude, a gente precisa procurar mudar, né? E lembrando que Tiago está falando para os cristãos. Essa epístola foi direcionada para os cristãos. Então, assim, para pessoas que conhecem a palavra, para crentes que tiveram encontro verdadeiro, real com o Senhor e que estão sendo ensinadas. E também nos conforta saber, né, irmãs, que graças a Deus nós temos tempo para fazer o que a gente está fazendo agora. Nós estamos, pela misericórdia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, né? Nós estamos sendo ministradas. Então, ao mesmo tempo que a nossa responsabilidade como mulheres de Deus aumenta, nós, graças a Deus, temos esse tempo e estamos dispostas a isso. Às vezes não há disposição, né? Porque existem, a gente tem nas nossas igrejas, talvez as irmãs tenham a escola bíblica dominical, às vezes o culto de doutrina, né, tem as reuniões de oração, né, nos grupos de oração, às vezes tem momentos específicos para estudos, né, e a gente às vezes não participa, mas nós estamos procurando fazer o quê? Nos colocarmos no lugar de gente que sempre vai aprender. Eu acredito, irmãs, que até o nosso último dia de fôlego nessa terra, como peregrinos, nós estaremos sempre aprendendo e glória a Deus por isso. A palavra do versículo 4, eu gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Uma pergunta aqui, dicionário ABC. O sinal está ruim, Você tá é o me meu ouvindo, sinal. dicionário? Estou te ouvindo. É a pastora Nanda? O sinal está bem ruim. Nossa, o que está acontecendo? Oh, meu Está falhando bem. Você tem o Wi-Fi aí perto de você? Sim, eu estou com Wi-Fi. Ó, eu tenho Wi-Fi aqui da casa da minha irmã e eu também estou com os meus dados móveis, mas eu não sei o que acontece, amadas, que não está dando certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí.
talvez se desligar os dados móveis, porque os dois juntos não dá certo. Deixa só o Wi-Fi. Então pode ser isso, né? Tá, então vamos ver se melhora. Desculpa, irmãs, que na outra aula a gente não teve problema, né? Mas desculpa. Qualquer coisa, a pastora sempre dá um ok, sinaliza para mim, para poder a gente, se vocês não ouviram alguma coisa, precisar que eu repita, tá bom? Eu repito novamente. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a leitura que fez, sobre a meditação da Epístola de Tiago, fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer de novo a leitura, porque eu não ouvi agora a leitura que você fez, eu não consegui prestar atenção por conta de estar colocando as meninas. Valeu. Tá bom. Não, o que a gente leu agora foi nós estamos, a gente está lendo o capítulo 4, né? E a gente vai basear no versículo 4 da Epístola de Tiago, que fala sobre adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Né? Então, o que a gente vê? A gente está vendo o Tiago falando, é uma palavra dura, né? Da gente ouvir infiéis, adúlteros, adúlteras, e eu gostaria que a gente refletisse sobre isso hoje. Porque eu levei um tempo para aprender, irmãs, que a palavra de Deus, o cristão pode estar adulterando a palavra de Deus, sem perceber, sem ter noção de que está fazendo isso. Então, é por isso que esses momentos são preciosos, porque a gente aprende, né? A gente está aprendendo, e aí a gente vai observar melhor, nós vamos conseguir nos policiar, né? Por isso que a meditação, a leitura bíblica são de extrema importância para nós cristãos. Vou deixar aqui a Bíblia aberta. Irmãs, na enquete, a gente perguntou, né? Eu lancei a enquete, e aí eu perguntei qual seria a alternativa correta. Pode parecer, irmãs, que a enquete ficou muito óbvia, bastava ler com atenção, né? E a minha intenção não era mesmo de fazer nenhuma pegadinha, era de fazer exatamente isso, de fazer com que a gente lesse, pelo menos em alguns minutos ou segundos, meditasse em cada alternativa e rapidamente entendesse que todas as alternativas estavam corretas, né? Realmente, qual é a questão da gente, de Tiago, estar expressando isso? Sim, porque não se trata só de um ato físico. Então, o adultério, ele não se dá, ele não acontece somente num ato físico, num ato conjugal, entre um homem e uma mulher, e um deles comete adultério. Não, não é dessa forma que acontece. Né? Oi, pastora Nanda, pode falar. Ainda continua ruim o sinal, amada? Só para comentar dessa sua leitura, eu queria só fazer a leitura do rodapé da Bíblia, desse capítulo, posso? Pode, claro, pode sim. Tá, sim. Essa representação era familiar aos judeus leitores, judeus de Tiago. Tiago argumentou que, através do comportamento egoísta e faccioso, seus leitores estavam procurando a amizade do mundo. Eles estavam quebrando a aliança com Deus e cometendo adultério espiritual. Deus não tolera um rival. Ele requer total e completa aliança do povo, com o qual ele se uniu, chamando seus leitores de infiéis. Tiago queria aguçar as suas consciências e encorajar ao arrependimento e renovar um compromisso de amarem e obedecerem somente a Deus. Eu achei interessante essa observação, né? Quando você falou sobre a infidelidade, colocando os pontos, né, lá na enquete, a professora colocou assim, vou voltar aqui só para a gente fazer juntas, é bom, né? Acho que uma pergunta uma dúvida de todos aqui. Amém. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, o que você entende por adultério? Trata-se só do ato físico? Trata-se do ato de falta de intimidade com Deus?
tratasse de falta de caráter cristão, trata-se da infidelidade e a sua aliança com Deus e todas as alternativas. Quando falou aqui dos infiéis, e agora a senhora falando aqui, eu fiquei pensando nas pessoas que fazem isso consciente. Sim, deliberadamente. Sim, consciente, mas tem gente que adultera a palavra de Deus pelo seu próprio benefício conscientemente. Quantos pastores e líderes espirituais não estão usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus para o seu próprio benefício? Eu fiquei pensando nisso. Agora eu vou fechar meu microfone para vagar. Amém, pastor. É isso mesmo que você falou, exatamente isso. É exatamente isso. É muito triste, mas essa é uma realidade que a gente vê muito dentro das igrejas. Por isso que logo no início eu já ressaltei. Tiago estava falando com o povo que conhecia a palavra de Deus, que conhecia Jesus. Então, assim, e se ele estava falando, se ele escreveu essa epístola, é porque ele estava vendo que estava acontecendo adultérios. E aí a gente vê na palavra do Senhor que o próprio Deus se refere a essa questão de adultério, não somente à questão de adultério entre um homem e uma mulher, entre um casal, mas ele está se referindo ao seu povo, que de maneira geral, a gente vê isso tanto no Antigo Testamento, eu vou fazer algumas citações aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Para o Senhor, para o nosso Deus, amados, que é o único Deus verdadeiro, para ele, ele considera como um tipo de adultério. E é um tipo de adultério espiritual. Olha o que está por trás, irmãs. Né? Então é assim, o que a gente vê? Pessoas que pegam a Bíblia, como a pastora Nanda falou, líderes, né? Geralmente, não somente, claro, mas eles pegam a palavra de Deus e de uma forma completamente distorcida, enganosa, eles transmitem aquela mensagem. E o cristão vai sendo escravizado. Ele vai aceitando aqueles enganos, aquelas mentiras. Até porque também, irmãs, vale ressaltar que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não sei se eu creio que as irmãs acreditam sim. E que acredito também que vocês estão alertas aos sinais. Amadas, nós estamos vivendo os últimos tempos. E nos últimos tempos, o apóstolo Pedro nos advertiu que seriam dias difíceis, dias trabalhosos, e que os homens seriam amantes de si mesmos. E que cada um procuraria aquilo que fosse conveniente para si. Então, quando a gente faz menção de líderes, a gente não especifica nem esse, nem aquele, nem essa, nem aquela igreja. Não é essa a nossa intenção. Mas veja bem, irmãs, se existem pessoas, irmã Janaína, só um minutinho, tá, amada? Se existem pessoas que estão dentro das igrejas, lotando igrejas, e a gente observa, né, e a gente vê ali que a pregação está completamente distorcida, embora a pessoa esteja pregando com a Bíblia na mão. Né? O pregador está com a Bíblia na mão. Ele fala o nome de Jesus, ele fala o nome de Deus. Na verdade, essas pessoas, elas se autodenominam enviados de Deus, profetas de Deus, né? Pastores de Deus. Né? Então, eles estão sendo ouvidos. Irmãs, a gente tem que atentar para o seguinte, tanto eles, líderes infiéis, como também aqueles que estão ouvindo. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assimilando, eles também estão ali sendo guiados pelo coração. Eles estão querendo receber aquela mensagem que satisfaz o seu ego, que satisfaz as suas vontades, os seus próprios deleites. Então, cegos guiando outros cegos. É por isso que a gente tem que ter um entendimento, como eu falei, ser crente bereano. A gente tem que observar na palavra do Senhor. E não somente isso, primeiramente isso, mas também em oração. Sabe, Senhor, não me deixe ficar enganada, Senhor, não me deixe ser envolvida por mentiras, por enganos. Eu não quero, Senhor, estar te servindo e tendo ao mesmo tempo uma vida aparente, uma vida cristã inútil. Né? Tantos anos de caminhada, né? E na verdade não aprendeu nada, não entendeu nada, e acredita que esteja servindo ao Senhor, Deus viu e não está. A irmã Leila fez uma pergunta com relação à amizade do mundo, né, amada? Deixa eu ver se eu li bem rapidinho. Eu acredito, irmãs, que quando o apóstolo Tiago, né, está falando a respeito disso, é justamente essa questão. Nós temos que ser amigos de Deus. Aí a gente já logo lembra de Abraão, de Moisés, de Davi. Irmãs, a nossa amizade, o nosso melhor amigo tem que ser o nosso Deus. A gente não pode, né,
colocar qualquer pessoa acima do Senhor, mesmo no nível de amizade. Veja bem, qual é a questão aqui de ser amigo? Quando nós somos amigos de uma pessoa, quando nós temos uma amizade, nós geralmente depositamos... Sim, Alessandra, sim, esse pode ser, sim, com certeza é um dos tipos. Deixa eu só responder a irmã Leila, que a gente já fala sobre isso também. É assim, irmãs, com certeza, quando a gente tem uma amizade, o que a gente faz? A gente deposita confiança. A gente traz aquela pessoa para junto, traz para a nossa família, traz para o nosso meio de convivência. A gente passa a conversar com a pessoa, interagir com a pessoa. A gente gasta o nosso tempo, ocupa o nosso tiver, nós temos essa inclinação. Oh, Jesus. Vocês estão vendo? Voltou, amadas. Oh, não ouvi a resposta. Tá bom, irmã Leila, eu vou falar novamente. Irmãs, me perdoem. Eu não sei por que o celular está assim. Ainda ontem eu tive um momento de oração também com um grupo da igreja. Não teve esse problema. Mas eu vou responder, tá bom? Agora vocês estão me ouvindo bem? A questão da amizade do mundo, amadas, que quem tem amizade do mundo torna-se inimigo de Deus, é porque quando a gente tem amizades, quando nós fazemos amizades e damos prioridade para esses amigos, para essas pessoas se chegarem na nossa vida, tomarem espaço na nossa vida, na nossa família, tomarem espaço na nossa intimidade, na nossa comunhão. E geralmente essas coisas podem interferir. A gente vai começar a dar mais valor, a dar mais importância. Talvez sem perceber, a gente vai estar dando mais tempo às pessoas, aquelas de quem a gente se torna muito amigos, né? Pessoas muito chegadas. É claro que nós devemos ter amigos, com certeza. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, irmãs. Isso é princípio da palavra de Deus, amadas. Se nós colocarmos Deus como primícia, como primeiro, lá em cima, antes de família, antes da igreja, antes de nós mesmos, quando Deus, ele tem na nossa vida a primazia, geralmente, amadas, nós não iremos colocar pessoas no lugar que deveria ser do Senhor na nossa vida. Com certeza nós não vamos fazer isso. E é por isso que Tiago está falando de uma forma radical, né? É uma pregação assim, de uma forma radical. Essa é a verdade. Né? Se a gente se constitui amigo do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, né? Daquilo que o mundo nos oferece, e a gente, com isso, vai nos afastando de Deus, preste atenção, existem coisas que nos afastam do Senhor. Essa questão de amizade do mundo não é só necessariamente com relação a pessoas. Existem pessoas tem cristãos que idolatram, por exemplo, idolatram uma vida financeira muito estabilizada. Né? Tem cristão que acredita que a vida abençoada que Deus tem para oferecer é uma vida onde o bolso está cheio de dinheiro, a conta também, e aí pode ter todo tipo de bens materiais, e pode fazer viagens e passeios, se vestir bem, comer bem. Existem muitas pessoas dentro da igreja, eu falo de uma forma geral, né? Existem muitos cristãos que de verdade se apegam a essas coisas, irmãs. Né? Se tornam muito mais amigo dessas coisas, até porque acreditam que isso é sinônimo de vida abençoada. Então não é só substituir o lugar que é de Deus por outras pessoas, seja marido, seja filhos, seja pai, seja mãe, seja uma amizade. Não, muitas vezes é por coisas. É por coisas, né? E a Alessandra também perguntou a respeito dessa amizade. É uma questão espiritual, sim. É justamente esse o problema. Sabe por quê, Alessandra e a todas as irmãs? Porque às vezes o cristão não tem a dimensão do que o mundo espiritual representa. Tem muitos cristãos, alguns têm medo dessa questão de mundo espiritual. Quando você fala, a pessoa já fica logo com medo porque endemoniza tudo. Quando se fala de mundo espiritual para algumas pessoas, já está tudo endemonizado. Nossa, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Agora, a questão dessa
Justamente isso é uma prostituição espiritual. Por isso que o Senhor traz essa palavra, adúlteros e adúlteras. Porque uma vez que entre um casal, um comete adultério, ele está cometendo adultério contra seu cônjuge. Mas o povo de Deus, quando se afasta do Senhor e procura outros bens, outros meios, dar outro tipo de adoração que não seja para ele, também está cometendo adultério. É uma coisa muito séria, mas é verdade, é a realidade. E hoje, não que isso não esteja acontecendo, isso sempre aconteceu. A gente está vendo aquele epístola de Tiago, foi escrita naquele tempo, porque aquilo já acontecia. Mas de alguns anos para cá, amadas, tem sido muito forte, né? Como se tem adulterado. Além dos adultérios conjugais, né? Nós vemos os adultérios que rompem a nossa aliança com Deus. A irmã Janaína queria fazer alguma pergunta, amada? Pode falar. Não, professora, a senhora acabou respondendo que eu ia falar, que eu ia falar sobre que às vezes os líderes, né, a gente tem líderes que usam a palavra ao contrário, mas isso muitas das vezes, como está aqui na epístola de Tiago, está falando para nós, cristãos, não está falando para pessoas que não conhecem a Jesus, né? Está falando para nós que já temos um contato com o Senhor, já conhecemos. Então, o que acontece? Na vida prática, eu sou casada, se eu não tiver intimidade com meu marido, se eu não tiver conversa, é automático que ele vai procurar, ou eu vá procurar alguma coisa fora, né? Então, assim, eu queria trazer aqui, na minha visão, às vezes a gente não está como os crentes de Bereia, não temos intimidade com Deus, e por isso que nós deixamos que as palavras que vêm errada do púlpito entre e nós erramos. Mas por quê? Nós não estamos buscando, nós não estamos consultando a palavra. E dessa forma, nós estamos prostituindo mesmo a palavra do Senhor. Porque o erro não é de quem está fazendo lá em cima, é ele com Deus. Mas nós estamos recebendo essa palavra, mas nós sabemos que nós temos que consultar, nós temos que ter intimidade com Deus, com o dono da palavra. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não vai ser enganado de forma nenhuma. Então, muitas das vezes a gente se deixa mesmo, desculpa falar demais, mas precisava. Não tem problema. A prostituição espiritual vem porque a gente deixa com que ela aconteça, porque a gente vai esquecendo a palavra, a gente vai deixando acontecer, aí depois fala, eu fui enganada. Mentira, não foi enganada, porque você tem a palavra ao seu favor. Exato. O Espírito Santo ao seu favor. Nem tudo que fala nos púlpitos, ou seja, a gente está na onda muito de ver Instagram, essas coisas, é verdade, mas nós temos a bússola que é a palavra. Então, às vezes, nós nos prostituímos, não sou inocente, não. Nós temos aonde buscar. Era só isso que eu queria falar e perguntar se está certo essa forma que eu pensei aqui que o Espírito Santo trouxe na minha mente. Amém, amada. Amém, está certíssima. Até porque a irmã disse que foi o Espírito de Deus. É exatamente dessa maneira, amadas. É exatamente dessa maneira. É quando a irmã falou sobre a inclinação, né? Então a irmã usou o seu próprio casamento como exemplo. Então, tipo assim, se um dos cônjuges comete adultério, ou então um dos cônjuges não comparece, não está tendo uma vida de um relacionamento conjugal que seja inteira, que seja completa, então o outro vai querer procurar lá fora. Só que, irmãs, pense comigo. Irmãs, isso não é correto. Não é dessa maneira que se resolve. É por causa de pensamentos como estes que as pessoas se enveredam por caminhos tortuosos. E o pior de tudo, irmãs, é que a gente ainda coloca a culpa. A religiosidade é sim um tipo de adultério espiritual. Na verdade, amadas, o fato de nós estarmos sendo manipulados, conscientes, exatamente como a irmã falou, sabendo que nós temos a palavra em mãos, mas a gente não consulta, a gente não lê, a gente não busca saber a vontade de Deus, prefere ser guiado por homens e por tudo aquilo que é ensinado, por tudo aquilo que é ministrado. Justamente por isso, a gente talvez sem perceber, ou totalmente consciente, a gente vai estar vivendo uma vida religiosa. Então nós estaremos apenas com uma aparência. Sabe aquela aparência? Aparência de religião, em poder ter sepulcro caiado? É assim que a gente está vivendo, irmãs.
É esse tipo de adultério que Deus não tolera. E ele traz a questão do casamento justamente para como uma metáfora, para a gente poder compreender. Ele é o nosso esposo. Ele é o nosso marido. Nós somos a noiva. E não há desculpa, uma vez que nós sabemos, uma vez que a gente está procurando aprender, não existe desculpa. E a gente precisa, irmã, você falou uma coisa muito séria, muito importante, a gente precisa parar com esses mecanismos mentais que já são formulados, a gente tem que se lembrar que nós somos formados em pecado, que nós crescemos como pecadores, e que o nosso coração é enganoso, é perverso, a gente tem que todos os dias ter consciência disso. É por isso que eu digo, a vida cristã é uma guerra e ela tem que ser vencida diariamente, amados. Diariamente a vida cristã tem que ser vencida. A gente não pode colocar a culpa no diabo. Muitos cristãos fazem isso. A gente não pode culpar a Deus. Você se lembra do diálogo depois do pecado? Como é que foi o diálogo entre Deus, Adão e Eva? Culpou a serpente, só faltou culpar a árvore. Culparam a Deus, culpou a mulher. A gente tem essa inclinação, isso é uma realidade, irmãs. Isso vai acontecer. Sem perceber, a gente vai se inclinar para isso. Só que a palavra do Senhor está nos alertando. Olha, você está cometendo adultério contra mim. Você está adulterando o meu relacionamento, a minha intimidade contigo, uma vez que você é meu servo, que agora você é meu povo, propriedade minha, exclusiva, minha. E o Senhor tem todo o processo para a nossa vida, para nos santificar, para nos purificar, para nos perdoar, se nós nos arrependermos. É isso que a gente está aprendendo. É dessa forma que os nossos olhos estão sendo abertos para um conhecimento mais profundo da palavra, para uma vivência cristã experimentada na palavra, pautada naquilo que Deus diz e não naquilo que o homem diz. Amados, existem pessoas que de uma certa forma querem seguir o homem. É muito mais cômodo para a gente, irmãs. É muito mais cômodo para a gente sentar no banco de uma igreja e só obedecer o que o pastor fala, obedecer o que o líder fala. Mas o que Deus está falando? Tem gente que nem sabe quem é Deus, está dentro de uma igreja, mas não conhece Deus, não conhece Cristo. Nem sabe quais são os livros da Bíblia, não pega a Bíblia em momento nenhum para ler. São pessoas que com o tempo se tornam escravos. Irmãos, quando nós chegamos ao conhecimento da palavra, a palavra liberta. Então nós somos libertos pelo conhecimento da palavra. Independente de quem esteja pregando, irmãos, nós não fomos chamados. Aonde é que está na Bíblia que nós fomos chamados para seguir homens? Aonde que está na Bíblia? Onde é que isso está escrito na palavra? Nós temos sim pastores, né? Nós temos homens e mulheres de Deus que são de servos do Senhor e que sim, eles podem nos direcionar, eles vão nos conduzir para a verdade. Mas nós nunca podemos ser dependentes de ninguém, irmãs. Nós não podemos ser dependentes nem mesmo de nós. Eu não posso aprender a depender de mim, eu não posso depender de mim. Nós não podemos, sabe por quê? A palavra do Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. E eu, até um bom tempo da minha vida, achei que era só o fato de eu confiar em outra pessoa. E assim eu segui por muito tempo. Até que eu tive a compreensão de que não, maldito o homem que confia em si mesmo. Começa a confiança totalmente em mim, sabe? É aquela confiança toda misturada com orgulho, com soberba, com altivez. Aí começa a queda, porque a queda do homem começa lá atrás, com a altivez de espírito, com a soberba do coração, com a servidura, irmãs. Mas tudo por quê? Porque a gente rejeita a fonte. Nós queremos, às vezes, irmã, sabe por que muita gente está dentro da igreja? Porque quer a bênção. E é ver aquela pessoa, aquele pregador, aquele que está ministrando, aquele que está lá na frente, é o seu Deus. Sabe qual é a questão do adultério, amadas? É quando nós colocamos diante de nós, homens e mulheres, seja quem for, como deuses na nossa vida, como aqueles que vão reger a nossa vida. Aonde está Deus, irmãos? Aonde está o nosso Salvador? Onde está Cristo? A palavra de Deus nos diz que nós vamos aprender a viver caminhando pela fé. E tem que ser pela fé em Cristo. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, irmãs.
Porque ninguém é dono da verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãs, com gente que interpreta a Bíblia de tudo quanto é jeito. Qual é o problema desses pregadores dos tempos de hoje? É pegarem na Bíblia a palavra, a aparência de ovelha, por dentro são lobos ferozes, que querem a lã da ovelha, querem matar a ovelha. O problema, amados, é que não está só na liderança, está naqueles que também ouvem. O problema são aqueles que estão sentados recebendo, porque também estão com o seu ventre querendo aquilo que é bom, querendo apenas aquilo que massageia o ego, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que nós estamos aprendendo nisso, porque a gente tem que estar alerta. A irmã, se não me engano, é a irmã Leila que pediu para falar alguma coisa? Eu estava até escrevendo a pergunta, irmã, para o senhor. Mas as pessoas não querem a bênção exatamente pela forma que é pregado? Que assim, Cristo é o abençoador, então as pessoas já chegam nas igrejas querendo a bênção pela exatamente a forma que estão sendo conduzidos os próprios evangelismos. Ou estou errada nisso? Não, a irmã está certa. Mas o problema, irmã, é que o problema não está no evangelismo. O evangelismo deve ser feito. O problema é a gente entrar na igreja e sem perceber, ou talvez porque a gente teve a vida inteira assim, que existem pessoas que foram criadas sendo completamente levadas por qualquer vento, por qualquer ensinamento. Né? Existem pessoas que têm uma necessidade de aceitação tão grande que elas aceitam tudo que elas veem pela frente porque elas querem se sentir parte. Elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir cuidadas. Então, existem pessoas que no momento de evangelismo parem de sofrer. Aí você vai entrar na igreja, parece até como que um passe de mágica, né, irmãs? Um abracadabra, né? Aí, de repente, você tirou o primeiro pé lá de fora, e pôs o primeiro pé na igreja, pô. Parece até que tudo vai mudar e as coisas vão se resolver assim, ó. Isso não existe, irmã. E isso também não é respaldo para que a gente continue caminhando desse jeito e lá na frente a nossa vida esteja completamente apenas baseada numa religiosidade espiritualizada e a gente não conhece nada e a gente não entende nada, não sabe nem quem é Deus, não sabe quem é Cristo. Sabe aquele tipo de cristão, não sei se vocês já ouviram, aonde falar que de Deus para mim tá bom. Nossa, onde eu falo o nome de Jesus para mim tá ótimo. Vocês já ouviram crente dizer isso? Porque a gente não ouve isso só do não crente, amados. A gente ouve isso do crente, que é preguiçoso muitas vezes, acomodado. E se eu entro, né, vamos supor, eu estou com problema de saúde, eu vou entrar numa igreja e lá dentro eles estão oferecendo a cura. Eu saio e com o passar dos dias eu não fui curada. E aí? Irmãs, qual que deve ser o centro da pregação? Tem que ser Cristo. Porque ainda que eu não seja curada, isso não quer dizer que Cristo não esteja trabalhando na minha vida. Na verdade, o fato da gente ser curada ou não quer dizer que Deus deixou de ser Deus, ou que Ele não queira nos abençoar, seja com uma cura, seja uma questão financeira, seja o que for. A gente tem que estar atento a isso. Eu acho que a irmã Roberta e a irmã Leila querem falar alguma coisa. Pode falar, amadas. A paz do Senhor, só fazendo uma relevância, né, no que a irmã está falando. Amém. A maioria das vezes, não a maioria das vezes, mas a certeza de que quando a gente mais se encontra com Cristo, com Deus, é em momentos de solitude. Muitas das vezes a gente entra nas igrejas buscando resposta, buscando palavra, buscando pregadores, né? Vai estar aquele ou outro pregador. Mas aquele momento de solitude onde a gente entra para o secreto, entra para o quarto, e é o momento que mais Deus brada na vida da gente. Então, é muito sério isso, né, de estar recebendo qualquer palavra, qualquer profecia, que hoje as igrejas estão muito cheias de profecia, onde quer que a gente vá, tem profecia. Então, a gente está muito ligado exatamente no que o Espírito Santo de Deus fala na mente e no coração da gente. Porque muitas das vezes vem profecia que você fala, não, Deus, eu não estou vivendo isso. Eu sei que a gente tem que aceitar o que Deus quer para nós, mas muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para nós.
Então, é no momento de solitude que a gente tem que realmente descer na casa do oleiro e estar sensível para entender e saber o que ele quer para nós. Amém? Amém, amada. Muito boa a sua colocação. Até porque, irmã, muitas vezes nós pensamos, amadas, que nós estamos fracos, nós somos fragilizados, porque precisamos de alguma coisa, nós estamos desesperados, precisamos de cura e libertação. Mas sabia que, na maioria das vezes, reflita nisso. Não são fraquezas mais, já não são mais fraquezas, se tornaram verdadeiras fortalezas. Na verdade, irmã, só está sendo manifesto aquilo que está dentro do nosso coração. E o que é que está dentro do nosso coração? É exatamente isso, é aquela questão da ganância, é aquela questão da vida perfeita, porque muitas vezes as pessoas se achegam a Deus acreditando que vai encontrar uma vida perfeita, que vai viver o céu aqui na terra. Muitas vezes as pessoas acreditam que realmente Deus é como o gênio da lâmpada, como a minha irmã escreveu aqui. Deus não é nosso empregado, não é nada disso, irmãs. Todas as vezes que nós colocamos, assim, por isso que eu falei, tenha como primícia o Senhor, seja Ele a primazia, seja Ele o centro da tua vida. Ele é que tem que ser o centro da nossa vida. Não tem como, irmãs, se a gente começar a olhar para a direita ou para a esquerda, para o nosso próprio recurso, para a nossa própria força, para o nosso próprio intelecto, irmãos, a gente só vai se enveredar por caminhos de religiosidade. Estaremos cometendo um pecado espiritual atrás do outro, nós estaremos adulterando a palavra, adulterando a intimidade. Um casal que comete adultério, um dos cônjuges comete adultério, eles adulteraram a intimidade de um com o outro. E isso é uma coisa insustentável, não é, amadas? Eu não sou casada, mas já ouvi testemunhos de homens e de mulheres. Quando um cometeu o adultério, a intimidade de um para com o outro não existia mais. Foi quebrada, ficou suja. Agora você imagina quando a gente comete adultério com a nossa intimidade com o nosso Deus, irmãs. Com o nosso Deus. Qual era o ambiente, irmãs? Como era o ambiente no Éden? Como era o ambiente no Éden? E olha o que foi que Adão e Eva fizeram. E isso é uma coisa para encher o nosso coração de temor, amadas. De temor, porque mesmo o homem cegado ao Senhor, dentro da casa do Senhor, mesmo assim, se nós não vigiarmos, você pode ver que a vigilância vem antes da oração. A vigilância vem antes da oração, minhas irmãs. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, a gente vai fazer orações erradas e não vai receber. Então a gente precisa do quê? A gente precisa colocar Deus. Eles conseguiram mentir. Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher foi a serpente. Mas daqui a pouco a serpente vai falar, Senhor, o Senhor deixou. Irmãs, é impressionante o que a nossa mente é capaz de fazer para justificarmos o pecado de adultério. Porque aqueles que pecam, que adulteram, eles estão sempre arrumando uma desculpa para permanecer nesse pecado. Preste atenção nisso. Eles vão sempre se justificar. É maldade? É. Isso está dentro da gente, amadas. Nós somos formadas em pecado. Nascemos em pecado. Qual foi a oração de Davi depois que cometeu o adultério? E além do adultério, o homicídio? Senhor, não de mim a tua salvação. Depois de lá, com aquela lavada, né? Não. Pode não, irmãs. A vida cristã não se vive dessa forma, não. Deixa eu ler algumas coisas para nós aqui, porque a nossa aula já quase acabou. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abre Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. E eu vou dar uma lida aqui e a gente conversa mais um pouco, tá bom? Se a infidelidade matrimonial resulta em desgraça, quanto mais a infidelidade espiritual. A apostasia do povo de Deus comparada a um casamento arruinado pela infidelidade. Você abriu em Jeremias 3? Ainda que pareça que o adultério conjugal seja mais sério
do que o adultério espiritual, Israel foi infiel ao Deus do céu, indo atrás de deuses fabricados na terra. Adultério. Aí você leia depois os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículos 1 a 17. E isso gerou a idolatria como fruto da apostasia. Olha que absurdo, amados. Toda adoração a qualquer Deus que seja torna-se adultério. E o pecado do adultério pode nos levar à apostasia. Olha as expressões que nós vamos encontrar no capítulo 3 de Jeremias. Volte, ó infiéis Israel, versículo 12. Voltem, filhos rebeldes, versículo 14. Voltai, ó filhos apóstatas, também versículo 14. Capítulo 4, aí de Jeremias, vai dizer assim: circuncidai-vos ao Senhor e removei os prepúcios do vosso coração. E depois tem gente que não acredita que o Deus da graça e da misericórdia, né, anulou o Antigo Testamento, né? Tipo assim, a velha aliança não tem mais nada a ver. Mas olha aquilo que nós estamos vendo, amados. Nós sabemos o que nós temos que fazer? Circuncidar o nosso coração. Olha a expressão que Deus estava usando relacionada ao seu povo no livro do profeta Jeremias, onde Deus levantou Jeremias para falar àquele povo adúltero, infiel, incircuncisos. Hoje, o Senhor está nos ensinando e nos capacitando a ser como Jeremias. Mulheres, profetas, a semelhança do profeta Jeremias. Olha que coisa maravilhosa, irmãs. Lembrando que o profeta estava falando para Judá, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, conhecido como povo de Deus. Versículo 14, eu até já falei aqui. No versículo 14, vai dizer assim: eu sou o seu esposo. Olha só, irmãs, olha como Deus está sempre tentando trazer o seu povo, chamar o seu povo à razão, ao caminho certo, à direção certa. Olha como Deus é misericordioso, mas mesmo assim, Ele jamais será conivente com o pecado. Isso seria um insulto à santidade do Senhor. Nós queremos insinuar que por causa que o Senhor deixou, mas é a tal da vontade permissiva. Então nós servimos um Deus permissivo, irmãs? É assim que a gente pensa? Ou talvez a gente ouviu alguém falar dessa forma? Nós somos ensinadas assim? Nós estamos ensinando assim? Esse Deus permissivo, então, ele permite o homem pecar. Tá vendo, meu filho? Eu falei para você não pôr a mão aí, porque você pôs o dedo na tomada, mas eu falei que você recebeu um choque. Olha como são as coisas, irmãs. Olha que ideia distorcida, equivocada nós temos do Deus Altíssimo. Olha o perigo que a gente corre. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do teu lugar. Olha só, irmãos. Se não te arrependeres, nunca se esqueça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus ama o pecador, mas Ele não isenta o pecador do seu pecado. É necessário arrependimento e é necessário voltar ao caminho, com C maiúsculo, sabe? O caminho que se refere a Cristo. Deus não tem o culpado por inocente, amadas. Olha o peso da nossa responsabilidade. Apocalipse 2:5. E de novo, no capítulo 2 de Apocalipse, arrepende-te. Durante todos esses milênios, esses milhões de anos que têm se passado, em tudo Deus procura expressar a sua misericórdia e compaixão. Em todo tempo. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente, seja correto. Arrepende-te. Apocalipse 3:19. Só um minutinho, irmã. Apocalipse 4:7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Deus é amor, mas Ele também é juiz. E essa hora vai chegar. E o tempo todo Ele está nos chamando. Arrependa-te, arrependa-te.
Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãs, olha o que diz o início desse versículo. Temam a Deus. Que Deus nós estamos temendo. Glorifiquem-no. Quem nós estamos glorificando, irmãs? Quando nós nos arrependemos e aprendemos a caminhar pelo caminho da sabedoria do alto, nós aprendemos a temer a Deus. Por que lá no Salmo 111 diz o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se nós não temermos a Deus, nós não teremos sabedoria. Pense nisso. Adulterar ou falsificar, deturpar a palavra de Deus. Deixa eu passar essas informações. Leia 2 Coríntios 4:2. Está assim, ó. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astutícia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amadas, contra a verdade não há argumentos. Contra a verdade não há argumentos. Contra a mentira, sim. A mentira argumenta, a verdade não argumenta, não. A verdade faz calar, irmãs. A verdade faz calar, a verdade nos leva ao constrangimento. A verdade tem que nos levar ao constrangimento. Agora, é muito mais fácil viver argumentando, por quê? Porque se vive uma mentira. Se vive numa mentira. Amadas, a Bíblia contém avisos severos sobre não adicionar, remover ou modificar o conteúdo das Escrituras. Isso é também adultério. Olha lá. Depois eu quero que vocês leiam. Eu vou escrever no grupo, podem ficar tranquilas, tá? Apocalipse 22. A gente não pode acrescentar ou retirar nenhum livro dessa palavra da profecia, da Bíblia. Deuteronômio 4:2, Provérbios 30, de 5 a 6. Nós temos que manter a integridade da palavra. Integridade, irmãs. Isaías 5:20. Nós estamos aprendendo nesse capítulo de Tiago a fazer a coisa certa, do jeito certo. Para que a gente, com o passar dos anos da nossa vida, não se sinta frustrada. E o pior de tudo, irmãs, é quando nós nos frustramos a respeito de Deus. Você já parou para pensar, amadas, que é muito difícil a gente trazer alguém que está machucado, alguém que está dolorido, sofrido, porque se decepcionou com Deus? Você já ouviu isso? Existem milhares de pessoas decepcionadas com Deus. Porque esperaram, e oraram, e jejuaram, e fizeram, e aconteceram. E Deus não fez. O conhecimento equivocado do Deus Altíssimo e verdadeiro é um problema seríssimo, mas seríssimo. E nós estamos vendo o resultado aqui nos nossos dias. Sem falar da epístola de Tiago, né? Sem falar do Gênesis, né? Tem todo o tempo, irmãs, todo o conhecimento equivocado que a gente tem a respeito do Senhor, trazem problemas para a eternidade. Vai refletir na nossa eternidade. Aonde você quer passar a eternidade, minha irmã? Aonde que a gente quer passar a nossa eternidade? Para quem nós estamos dando ouvido? E Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não se trata do nosso ouvido físico, não. É do ouvido espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado. O adversário se veste de anjo de luz. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele usa sapatos de algodão. Ele apresenta manjares que são oferecidos ao rei. Manjares que gente, né, poderosa, gente de patente alta, consome. E aí oferece para você. E aí, amados? Será que nós vamos ter o discernimento no nível que teve Daniel? Um jovem. Eu ouvi muito tempo as pessoas falarem que para adolescente e jovem a gente tem que ser maleável. Não, você tem que ser maleável, porque jovem quer... Jovem precisa de distração, jovem precisa pular, dançar, gritar. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Então a gente tem que estar muito atento.
Irmãs, eu vou colocar no grupo também algumas informações. Hoje a gente fecha esse nosso primeiro módulo, tá? Se vocês quiserem continuar, nos dê um feedback no grupo. E eu tenho aqui uma lista de temas, de matérias que a gente pode estar, que eu posso estar preparando e a gente discorrendo aqui, tá bom? Eu peço perdão às irmãs que pediram a oportunidade, mas não foi possível te dar. Se a gente continuar, nós teremos tempo aí para continuar também, tá bom? Mas eu peço perdão. Irmãs, a gente senta, começa a aula, aí a gente pisca o olho, abre a aula, terminou, impressionante. Passa muito rápido, então eu peço perdão. Mas se a gente continuar juntas, a gente vai continuar falando sobre isso e aprendendo cada vez mais. Tem sido muito edificante para mim, irmãs. Estar estudando, me dedicando ainda mais e poder ter esse privilégio de ministrar para pessoas especiais como vocês. Muito obrigada mesmo. Fiquem atentas ao grupo, eu vou colocar informações preciosas, tá bom? Se quem tiver perguntas, pode colocar no grupo. Se quiser me chamar no privado também, não tem problema, tá bom? Pode sim. E a gente vai tá respondendo. Pastora Nanda, você pode fazer uma oração de gratidão ao Senhor pelo encerramento da nossa aula de hoje? Essa aula maravilhosa. A gente fica aí, mas uma hora até isso. Foi muito boa a aula. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida, professora. Da nossa vida. Agradecer a todas também que estiveram conosco. Quero dizer que a aula, consegui gravar a aula, vou ver se eu consigo salvar agora, né? Mas vai dar Amém. tudo, se Deus quiser. Amém. Senhor e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, e te glorificamos por este tempo precioso de ensino, Senhor. Pai, nós estamos aprendendo, Senhor, como não ser infiéis com a tua palavra, como não sermos omissas, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor nos dá através da tua palavra, Pai, desse ensino maravilhoso. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa mente também, guarda o nosso coração, para que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor, a gente não perder, para aquilo que nós estamos aprendendo, nós venhamos a absorver, para fazermos com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos ajuda, Senhor meu Deus, nos dá autoridade, Senhor, através da tua palavra, e nos conduza, Senhor, por este caminho de luz que é a tua palavra. Obrigada pela vida da nossa professora. Ajuda ela, Senhor, conduza, dá sabedoria, dá, Senhor, meu Pai, as ferramentas que ela necessita, Senhor. Dá discernimento, Pai querido e amado. Pai, pedimos também para que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos dar a vitamina dos céus, que é a tua palavra. Que ela seja, meu Pai, o nosso direcionamento, e que através dela nós possamos desempenhar o nosso trabalho a Ti, o nosso servir com excelência e com muito amor a Ti, Pai. Nós agradecemos por esta oportunidade, por este ensino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, minha vida. Amém. Tchau, paz. Obrigada, amadas. Deus abençoe ricamente. Obrigada. Paz do Senhor, Deus abençoe. Fiquem na Deus paz te de Deus. abençoe. A paz, amadas, Deus abençoe, bom domingo. Deus abençoe em dobro. Soninha, beijo, a Fabi tá bem? Tá bem, eu estou aqui na praia, Itanhaém, assistindo a live. Não levou ninguém. Glória a Deus! Eita, que maravilha, irmã. Vem comigo, todas vocês. Olha, Paga o endereço aí que eu vou. Estamos chegando. eu te amo, pastora Reide. Deus te abençoe. Abençoe. Enísia, Deus te abençoe. Como é que tá o emprego lá, Enísia? Efetivou? Irmã Enísia, conseguiu efetivar lá no emprego? Vamos lá. É a Luci, é a Luci. É a Luci. Que bênção, glória a Deus. Luci, acho que ela saiu. 35. Deus abençoe, Deus abençoe. Abençoe. Deus abençoe. Ô, Luci, conseguiu efetivar lá no emprego? Não, irmã, eu só tenho uma semana lá. Deus é quem sabe se eu vou ficar lá ou não. Eu estou com meu coração em paz. Se for a vontade de Continua Deus, orando vai por mim. ficar. Se for a vontade de Deus. Amém, amém. Conversa fica.
Aproveita, Soninha, com o bronze aí. Soninha, manda o endereço para mim. Beijo, tchau. Ah, não. Oh, Amy! Oi, Amy! Amy! Te amo, Amy! beijo. Bom dia. Beijo! Tchau, gente! Até segunda na live! É segunda. Tchau! Bom dia, Pilusca! Bom dia. Beijo para vocês, meninas. Olha, meninas, o sabor tá demais, gente. A gente quer mais. Vocês, a gente continua, parece que não quer se largar. Essa união é tão intensa, que a gente não quer nem sair da live, não quer